Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos. Nesta noite, o capítulo 8 de Romanos. Nós estudaremos hoje dos versículos 1 a 11. E como temos aprendido nas nossas escolas dominicais sobre interpretação bíblica pela manhã, a palavra que nós vamos ler agora, ela é a autoridade de Deus, ela é uma palavra que é inspirada pelo próprio Espírito Santo, ela não contém erros, ela é infalível, ela é absolutamente suficiente, eficiente, capaz de produzir em nós o que Deus promete. Então, quando eu e você lermos a Bíblia, sempre leia com muita atenção, porque é Deus que está falando com você e comigo nesta noite. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Vamos, meus irmãos, nesse momento orar ao Senhor. Senhor, essa é a tua lei. É a tua palavra, dela emana a vida, verdade e luz que nós tanto carecemos nessa noite. Portanto, Senhor, ilumina os nossos caminhos com esta lâmpada, ajuda-nos a não cair nos buracos e nem nas armadilhas do maligno, mas que estejamos suficientemente supridos e protegidos pela tua verdade, em nome de Jesus, amém. Qualquer pessoa aqui que já jogou pelada de futebol com os amigos, sabe que na hora de dividir time, você fica com medo de ficar em último. Não só sou eu que sou pereba, você sabe que eu estou falando com você também. A chance de você não ser o primeiro escolhido é grande, porque nem todo mundo nasce com DNA de Neymar, Ronaldinho e por aí vai. E existe uma lógica interna nessa divisão de times de futebol. Você sabe que o primeiro a ser escolhido, não importa qual lado, o primeiro é o melhor jogador em campo. E você está ali de dedo cruzado para ver se você cai no time dele, porque contanto que ele faça parte dele, você vai ficar bem na fita. Jogar com bons jogadores faz muito bem para a gente e não precisa ter inveja de ser daquele que é o escolhido em primeiro lugar. Meus irmãos, se os capítulos da Bíblia, os 1186 capítulos que nós temos nas Escrituras Sagradas, de alguma maneira fossem um time de futebol e nós tivéssemos que escolher o primeiro jogador para jogar nesse time, há uma chance muito grande entre os teólogos da maioria do protestantismo e da cristandade de que Romanos 8 fosse esse o melhor dos jogadores. Meus irmãos, Romanos 8 é o texto. Eu tenho que falar sem medo. Todos os capítulos da Bíblia são Bíblia inspirada por Deus, infalível, mas Romanos 8 tem sido o queridinho dos reformadores. Romanos 8 tem sido o queridinho dos pais da igreja. Romanos 8, desde os dias dos apóstolos até hoje, de alguma maneira encapsula aquilo que nós cremos.
Romanos 8 é o capítulo da felicidade, Romanos 8 é o capítulo da alegria, Romanos 8 é o capítulo da esperança, Romanos 8 é o capítulo das infalíveis promessas de Deus, Romanos 8 é o capítulo que Deus está engajado com a salvação do homem. Meus irmãos, eu lembro ainda no seminário, quando tendo aula de cristologia, com um professor chamado Derek Thomas, uma sumidade em cristologia, mundialmente falando. E eu lembro, meus irmãos, quando a gente estava estudando todos os textos, quando a gente chegou em Romanos 8, ele usava um óculos assim na ponta do nariz, ele tirou o óculos e falou: meus irmãos, antes de nós lermos Romanos 8, nós vamos fazer mais uma oração nesta aula. E aquilo me preparou, meus irmãos, me preparou para a grandeza desse grande jogador, na verdade, de Deus. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante de um capítulo que, sem dúvida, eu e reverendo Quaresma decidimos explorá-lo, eu aqui, ele lá, de forma lenta, em câmera lenta, pela quantidade de detalhes que dizem respeito à nossa esperança. E eu espero que eu e você, ao longo deste capítulo, possamos meditar em cada vírgula que o Espírito Santo inspirou, porque cada uma delas, sem dúvida, é a palavra de Deus para fazer você ser uma pessoa feliz. O texto de hoje nós vamos explorar que não existem condenações, não há condenação para aqueles que creem na esperança do Evangelho. Eles podem viver com base no Espírito Santo de Deus. É o que nós vamos aprender hoje. Primeira coisa, meus irmãos, deixa a Bíblia aberta, porque é detalhe exegético demais. Então, vamos lá, não fecha não. Primeira coisa que nós vamos aprender é que este texto, essa perícope que nós estamos lendo, fala da obra encarnada de Cristo que nos livrou da condenação da lei. De novo, esse capítulo vai falar sobre a obra encarnada de Cristo que nos livrou da condenação da lei. Há quem diga que a primeira linha do primeiro versículo de Romanos 8 seja uma das mais famosas de toda a Bíblia. E eu peço a você que faça uma coisa diferente, que você leia o versículo comigo em voz alta. Vamos ler o versículo 1 em voz alta? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De novo, que eu quero que fique na sua cabeça. Vamos ler de novo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, é a primeira fórmula de conjunção ou fórmula pronominal que nós temos aí para introduzir esse capítulo. Agora, pois, Paulo está indicando um importante resumo e conclusão que está relacionada ao seu argumento anterior, tanto no capítulo 7, quanto ao que veio antes do capítulo 7. Esse pois, às vezes na sua tradução pode aparecer como portanto, tá? Eles têm um significado semelhante, baseia-se na exclamação da vitória que Paulo havia dito no capítulo anterior, que nós, por Cristo Jesus, nosso Senhor, quando ele falou lá em Romanos 7, versículos 23 a 25, nós estamos vitoriosos sobre a morte, vitoriosos sobre esse pecado que tenazmente nos assedia. E essa palavrinha agora, que está aí no versículo 1, corresponde ao agora que ele falou lá no versículo 6 do capítulo 7, mostrando que agora, nesse momento, há uma nova era da redenção, que é chegada, o reino de Cristo chegou, e aquele universo do pecado está sendo lidado. Meus irmãos, nós estamos agora no momento certo, na posição certa, para ver as expressões das promessas de Deus. Meus irmãos, agora, pois, já não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. O livro de Romanos, meus irmãos, ele é cheio de frases de efeito. Essa é uma das frases de efeito, que ecoa aquela que Paulo já havia dito, lá no capítulo 5, versículo 1, quando ele diz: agora, pois, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados e, portanto, essa realidade de Cristo nos alcança. Não tem mais condenação para o cristão, porque Deus condenou o pecado na carne ao fazer o que ele diz aí nos versículos 2 em diante. Veja o que ele diz, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E no versículo 3 ele diz:
Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Meus irmãos, os argumentos podem às vezes ser um pouco confusos, então vamos entender com calma. O nosso grande problema era a nossa relação com a lei. Paulo vem explicando isso desde o início do capítulo 7. Essa lei, que era uma lei para a nossa vida, na verdade acabou se tornando para a nossa condenação, porque a lei expunha o nosso pecado. Além disso, Paulo vai dizer que a lei não era suficiente para nos salvar, porque o nosso pecado se apropriou da lei e distorceu o significado dela. Lembra que nós falamos que o pecado tem essa habilidade de morfar, de transformar aquilo que é bom em mal, pegando os bons mandamentos de Deus e tornando-os em pretextos para os nossos pecados. Meus irmãos, a lei em si não tinha condições de nos salvar, porque ela estava enferma por causa da nossa carne, do nosso pecado. Mas aquilo que era impossível à lei, Deus fez. É o que ele fala no versículo 3. Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Eu lembro, meus irmãos, no seminário, que esses são os versículos que a gente gastava algumas aulas tentando entender. Pastor, como assim? Você está falando que Deus, então, para resolver o nosso problema, Ele enviou o Filho em semelhança de carne pecaminosa? Você está falando que Jesus, então, a carne dele era uma carne de pecado, que Ele veio em pecado? E não é disso que o texto está falando, meus irmãos. O que ele está falando é que Jesus, Ele veio como humano na semelhança daqueles que eram pecadores, ainda que Ele não tivesse pecado. Ele partilhou dessa realidade, é uma coisa que o Derek Thomas falava muito. Cristo veio para partilhar da nossa condição humana, ainda que Ele mesmo não fosse caído, mas Ele veio para esse mundo caído, Ele veio para estar no meio de pessoas caídas, Ele veio para andar no meio dos pecadores. E meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não só decidiu ser o exemplo de uma vida piedosa, mas Ele decidiu sofrer na carne o que nós merecíamos sofrer na nossa carne. Na nossa carne, eu e você merecíamos a condenação eterna. Mas Cristo, ou pelo menos o Pai, fez com que Cristo, na carne dele, sofresse a nossa condenação. Meus irmãos, Romanos 8 é muito belo porque ele é evangelho purinho. Esse é o evangelho, essas são as boas novas. Cristo levou sobre si a nossa enfermidade e Ele cumpriu o preceito da lei no nosso lugar. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Eu não acho que muitas vezes na vida cristã, à medida que a gente vai se acostumando com o evangelho, porque aqui eu tenho certeza que muita gente hoje à noite é crente de berço, ou já é crente há muito tempo, é aquele que se gaba, bate no tempo e fala, nossa pastor, eu já fundei tantas igrejas, eu já toquei em tantas equipes de louvor, e a gente vai perdendo a dimensão do que Cristo fez por nós. Meus irmãos, não dizer que não há condenação sobre nós, é dizer que nós, preste atenção, que nós estávamos no corredor da morte, porque nós merecíamos isso, e de alguma maneira o juiz falou, você não é mais declarado culpado, você é inocente e está livre para seguir a sua vida. Você consegue imaginar alguém que está no corredor da morte e ouvir essa declaração de um juiz? Eu não sei se nós aqui no Brasil estamos tão familiarizados com o conceito de corredor da morte, porque é uma coisa muito lá dos Estados Unidos. Já ouviu falar disso antes, corredor da morte? Corredor da morte é basicamente aquelas pessoas que por causa do crime que ela cometeu, a penalidade que ela vai receber é a penalidade máxima, certo? Ela vai morrer. Cadeira elétrica, a gente chama assim, e outros métodos que vão levar ao término da vida de uma pessoa. Meus irmãos, há uns meses atrás eu estava lendo a história de um homem chamado Anthony Ray Hinton, lá nos Estados Unidos, no estado do Alabama, que passou quase 30 anos no corredor da morte, na expectativa do dia que ele iria morrer, porque ele foi acusado de roubo e assassinato de duas pessoas, dois homens, num restaurante em 1985. Quando foi em 2015, meus irmãos,
uma juíza no estado do Alabama, enfim, rejeitou todas as acusações contra ele, quando pegou as provas dos advogados dele, e os advogados falavam o seguinte: olha, a acusação que foi feita contra ele é porque a família dele tinha uma arma, e essa arma dele foi a arma que supostamente ele usou para matar esses dois homens. E depois de várias provas, de várias análises, de várias equipes, eles chegaram à conclusão que a arma não era suficiente para comprovar. E durante esses 30 anos, meus irmãos, esse homem chorava na prisão, dia após dia, dizendo: eu sou inocente, eu não fiz isso, eu sou inocente, eu não fiz isso, eu sou inocente, eu não fiz isso. 30 anos depois, ele foi liberado. Você consegue imaginar a experiência de você estar no tribunal e o juiz falar: não é culpado, está livre para seguir em frente, depois de 30 anos. Meus irmãos, conosco as coisas são um pouco diferentes. Porque no caso dele, supostamente ele não cometeu o crime. O nosso crime a gente cometeu. A gente não merecia só 30 anos, a gente merecia toda a eternidade afastada de Deus, no corredor da morte, no salão da morte, queimando com fogo e enxofre. Mas, meus irmãos, agora o juiz celestial no tribunal e na corte divina, ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. E eu espero, eu não consigo fabricar nenhum sentimento em você, eu só sei dos meus sentimentos aqui, eu não vou manipular emoções, mas meus irmãos, quando eu penso que eu iria para o inferno, porque é isso que eu mereço, mas Cristo me leva para a presença dele eternamente, isso me faz glorificá-lo. Eu lembro quando a gente tinha um grupo nosso de jovens, porque eu tenho um lado meio carismático meus irmãos, então eu vou admitir aqui agora na frente da igreja, tá? Eu não vou mentir não. Eu sou um reformado, 5 pontos, calvinista direitinho, mas eu tenho um lado carismático meu. A gente tinha um grupo de jovens, e eu lembro uma vez, num acampamento, um pastor de São Paulo veio e trouxe uma palavra para nós, e foi isso. Ele falou sobre que nós nem merecíamos estar naquele acampamento porque a gente merecia a morte, mas a gente só estava naquele acampamento porque Cristo nos salvou. E aquilo teve um impacto muito grande sobre a gente. E uma coisa aconteceu, terminou ali a palestra do pastor, então tinha 1, 2 músicas de louvor que tinha que tocar. Mas, meus irmãos, você sabe quando o Espírito vem e pum! E agora você só quer adorar e louvar a Deus, e a gente começou a cantar, a gente não conseguia parar de cantar. Foi vigília cantando a Deus. Meus irmãos, é isso que nós vamos fazer por toda a eternidade. Nós vamos cantar e cantar e cantar, porque hosana nas alturas, digno é o Cordeiro que foi morto, porque nós fomos libertos, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Nós somos inocentes em Cristo, inocentados em Cristo, e isso é maravilhoso. Essa é a primeira grande realidade, é o Evangelho de novo para mim e para você. Essa é a esperança. E agora Paulo vai passar a explicar nos 2 próximos pontos, justamente que essa realidade de Cristo, ela faz uma distinção entre aqueles que ainda estão na condenação e aqueles que estão livres da condenação. E a diferença é a relação dessas pessoas com o Espírito Santo de Deus. Então, em segundo lugar, o que a gente vai ver agora, é que aqueles que estão na carne, estão na morte e na inimizade, porque não tem o Espírito de Deus. Paulo passa a explicar isso, ele vai falar agora a partir do versículo 5, que esses por quem Cristo esses por quem Cristo não morreu, ou que não receberam o sacrifício de Cristo, ainda estão na realidade da carne. E aqui eu preciso fazer uma observação exegética. Quando a Bíblia fala da palavra carne, ela é uma das palavras mais debatidas entre os teólogos. Carne, ou o grego sarx, tá? Não diz respeito somente à carne no sentido físico que a gente pensa, tá? Carne, ela tem uma significação teológica. É a natureza do homem corrompida pelo pecado. São as nossas inclinações carnais, carne nesse sentido espiritual, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não está falando só de uma coisa corporal, mas de uma coisa que tem uma raiz espiritual e afeta o nosso corpo. Essa é a ideia. Então, o nosso corpo, quando não temos Deus, quando estamos condenados, é o que ele fala no versículo 5. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Aqueles que ainda não estão em Cristo são carnais. E os seus assuntos, suas prioridades, são as coisas que pertencem à esfera
da carne, as coisas do mundo. E aqui, meus irmãos, literalmente essa expressão, quando ele fala assim do pendor da carne, é literalmente pôr a mente na carne, é focar a carne, é estar atencioso a ela. Quem não está em Cristo cogita das coisas da carne. No versículo 6 ele adiciona que esse pendor da carne, veja aí, dá para a morte. Que não somente nós ansiamos aquilo que a nossa carne corrupta quer, mas que nós estamos vivendo na esfera da morte, contaminados pela morte. Como eu falei em alguns sermões atrás, esse câncer da morte que vem desde Adão, ele vai tocando todas as áreas da vida, manchando tudo, tirando o brilho. Ele adiciona ainda, versículo 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Não é só que você quer as coisas da carne, não é só que a morte permeia tudo, mas você é um inimigo de Deus. Inimigo. Meus irmãos, muitas pessoas não aceitam essa afirmação que eu vou fazer agora, não fui eu que inventei ela, mas qualquer pessoa neste mundo, agora mesmo, tá? Que não esteja crendo em Cristo para a sua salvação, nesse momento essa pessoa é um inimigo de Deus. Ela está em guerra contra o Criador, e o Criador está em guerra contra ela, por causa dessa separação, dessa barreira que há entre eles. É uma frase, e eu estava prestando atenção na palestra do nosso irmão Nilo, hoje na escola dominical pela manhã, é uma frase que os ouvidos pós-modernos e politicamente corretos não conseguem aceitar muito bem. Como assim? Você está dizendo que eu sou inimigo de Deus? Isso que eu acabei de falar foi o que eu ouvi de um crente uma vez, quando eu disse para ele que antes dele ser crente, ele era um inimigo de Deus. Ele falou, não, eu sempre fui amigo de Deus. Eu falei, não, você era inimigo de Deus. E a gente ficou lá, não, era amigo, era inimigo. Não, era inimigo. Aí eu falei, quer saber, eu vou abrir a Bíblia e mostrar para ele. Quem não crê em Cristo é um inimigo. Porque Adão se tornou um inimigo. Eva se tornou inimiga. O pecado deles não foi só assim, beijinho, beijinho, tchau, tchau, não vamos mais morar no Éden, não. É inimizade, é transgressão. E é transgressão justamente porque o versículo 7 diz, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu sou inimigo de Deus porque eu não gosto mais da lei de Deus. Eu sou inimigo de Deus, aquele que não é crente, porque ele não ama a Deus, ele não quer agradar a Deus, ele é incapaz de fazer isso. Paulo diz no livro de Romanos, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se corromperam, suas línguas são como aquelas que urdem engano. Esses são os inimigos de Deus. Às vezes até parecem amigos de Deus, mas logo as máscaras caem, porque eles vivem para si e não para Deus. Meus irmãos, essa hostilidade é um problema ainda no mundo hoje. Muitas pessoas nesse mundo não sabem que elas são escravas das trevas, não reconhecem que elas estão afastadas de Deus. E o que o texto vai nos dizer é que isso mais cedo ou mais tarde vai chegar à mente delas, porque elas vão perceber que os seus corpos estão nessa morte. A morte espiritual afeta os seus corpos, eles estão quebrados, eles são incapazes de agradar a Deus. Meus irmãos, uma pessoa, eu quero tentar dar um exemplo para não ficar tão teórico, uma pessoa que é entregue à carne, ela é como um zumbi. Você sabe o que é um zumbi? Pelo menos dentro da literatura de ficção aí, né, para quem gosta de assistir seriado e ler livros nessa área. Zumbi é um morto-vivo, tá? Basicamente a ideia do zumbi é alguém que te assusta, porque ele é feio para chuchu, aquela aparência pálida, não tem expressão, ele perambula sem direção, e ele vai fazendo aquele andar capenga, né, que o Michael Jackson faz no clipe dele, né? Já viu um zumbi antes? Nos filmes, ele tem uma fome incessante, ele quer comer e quer saciar esse instinto animalesco que tem dentro dele, ele não tem agilidade, ele não tem inteligência, ele não tem planejamento, é um ser que age instintivamente pelo seu movimento cadavérico, é um cadáver que teimosamente não quer ficar dentro da sepultura, e ele não reconhece que está morto, ele vai andando por aí levando sua morte em bando. Meus irmãos, é curioso pensar
que até descrentes veem nos zumbis uma analogia de cunho quase espiritual com os seres humanos. Saiu recentemente um livro, há um tempo atrás, um livro chamado Ensaio sobre Mortos-Vivos. É um livro sério. É um livro que reúne ensaios de filósofos, psicanalistas e historiadores que veem algo de semelhante entre zumbis de mentirinha e seres humanos de verdade. E um dos autores do livro, na sinopse dele, ele diz assim: você vê o modo zumbi de vida nas pessoas. Você vê o modo zumbi naquela labuta repetitiva de um operário ou trabalhador que não entende o seu propósito de vida. Você vê o modo zumbi na ronda dos grupos adolescentes consumistas dentro de um shopping ou ao redor de um narguilé. Você vê o modo zumbi no semblante de uma executiva de alto escalão durante a reunião de uma multinacional diante da pressão por resultados. Você vê o modo zumbi todas as vezes que esse tipo de vida meio morte, desprovida de significado, de humores, de fluidos, aproximam as pessoas da realidade da morte, levando-as a perder a sua humanidade. Nós, seres humanos, devemos refletir e buscar compreender o porquê disso. Meus irmãos, isso aqui são palavras de uma pessoa que não é crente. Ele não é crente. Mas ele acha que tem muita gente no mundo hoje em dia que vive como zumbi. Que vive dia após dia se arrastando, comendo carne por instinto, como se fosse um cadáver só esperando a hora de alguém meter uma bala na cabeça dele. Meus irmãos, é como se o próprio mundo estivesse reconhecendo que o apocalipse zumbi, que muita gente que acha que vai ser uma coisa do futuro, que na verdade esse apocalipse zumbi já está entre nós. E eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. É uma pergunta que parece engraçada, mas ela é séria. Você percebe os zumbis ao seu redor? Eu estou falando sério. Você percebe as pessoas que dia após dia estão se arrastando na morte delas ao seu redor? E a pergunta é, o que nós fazemos a respeito dessas pessoas? Nós somos iguais àqueles heróis de seriado de zumbi, que eles correm dos zumbis e quando chega perto ele mata o zumbi, mas ele vai embora? Porque a gente detesta zumbi, zumbi é fedido, zumbi é mal cheiroso, zumbi morde você. Mas, meus irmãos, o que nós fazemos a respeito dos zumbis, quando a gente lembra o que Cristo fez por nós quando nós éramos zumbis? Porque Cristo não correu dos zumbis não, né? Ele foi na direção deles. Quando todo mundo estava correndo dos leprosos, o que Jesus fez? Foi na direção dos leprosos. Quando todo mundo julgava a adúltera ou a prostituta, Jesus vai lá e acolhe essas mulheres. Jesus pega os maiores pecadores e em vez de apenas quebrar a cana que já está quebrada, Ele ama, perdoa e restaura. Meu irmão, o que você faz quando alguém vira para você e fala, cara, eu estou tão perdido, que eu não sei nem o que eu estou fazendo da minha vida. Eu acordo, já viu aquelas pessoas que falam, eu acordo, durmo, e eu não sei o que eu estou fazendo. Não vejo sentido, não tenho prazer em nada. E aí, meus irmãos, nós ficamos compadecidos desses zumbis? Nós levamos os fardos daquela pessoa na presença de Deus em oração e fala, Senhor, essa pessoa está morta. Senhor, ajuda essa pessoa, Espírito Santo de Deus, entra na vida dessa pessoa. Que o teu amor invada a alma dela. Ou a gente fala, não, está condenado. Meus irmãos, será que talvez você que veio hoje à noite aqui, será que você mesmo não está meio igual um zumbi? Será que você não está vivendo sob os instintos da carne? Você está inclinado para as coisas da carne, sua mente está nas coisas da carne, suas prioridades estão nas coisas da carne, em se autossaciar, se autossatisfazer, vivendo sem propósito, vivendo como se fosse um inimigo de Deus, rejeitando a lei de Deus. São zumbis, e às vezes você está tentando ser um crente zumbi ou um zumbi crente. Crente carnal não existe, meus irmãos, não há espaço para isso.
Nessa noite, meus irmãos, nós precisamos relembrar o que Cristo fez por nós. E se é verdade que a inclinação da carne conduz à morte e à inimizade, a última coisa que esse texto vai falar, meus irmãos, em terceiro e último lugar, é que o Espírito de Cristo, Ele habita em nós para nos revivificar o corpo, para nos ressuscitar, meus irmãos. Esse é o nosso último ponto. Depois de falar dos zumbis da carne, Paulo nos lembra no versículo 9, olha o versículo 9, olha o que ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meus irmãos, Paulo com muita clareza lembra que esses cristãos em Roma que estavam lutando com o pecado, que estavam lutando com esse espírito de zumbi que pairava na cabeça deles, ele lembra, sim, vocês estão lutando contra o pecado, porém vocês têm o Espírito de Cristo. Vocês não foram salvos para viver como zumbis, sempre sendo derrotados pelo pecado todos os dias, não, vocês têm o Espírito de Cristo que habita em vocês. Ah, meus irmãos, quando alguém está assim, padecendo como um zumbi no pecado, a primeira coisa que você deve falar para ele não é lembrar dos comportamentos certos que ele tem que fazer, não. É lembrar, Deus mora em você, crente. Deus mora dentro de você. Uma das maiores alegrias da doutrina do Espírito Santo, meus irmãos, essa doutrina que nós tivemos aqui, conferência sobre o Espírito Santo, estamos aí estudando, no seminário mesmo eu sou professor de doutrina do Espírito Santo. Tem muita gente que adora o Espírito Santo e dá bom dia para o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, qual é a função do Espírito Santo? Paulo escreveu esse capítulo 8 inteirinho baseado na pessoa do Espírito Santo. Você vai ver, a gente vai ter 4 sermões em Romanos capítulo 8. Você vai ver que nos 4 sermões, você só consegue entender o sermão se você entender a função do Espírito Santo na sua vida. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz, que Paulo garante, é que no dia que Cristo entrou na sua vida e te livrou da condenação, quando Ele te justificou, a primeira coisa foi que o Espírito Santo entrou em você e fez morada dentro de você. Meus irmãos, pensem nisso, existe toda uma teologia bíblica aqui. No Antigo Testamento você tinha o tabernáculo. O tabernáculo era a casa móvel de Deus, aquela tenda que era armada todas as vezes que o povo ia andando no deserto, né? Parou, arma tabernáculo. Arma tabernáculo, tem pátio, tem lugar santo, tem santo dos santos. Opa, segue viagem, desmonta tabernáculo, anda, blá 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 blá. Monta tabernáculo. Toda vez que o tabernáculo era montado, era sinal de que Deus estava presente no meio do seu povo, simbolizado por aquele lugar físico. Mas as promessas de Deus começavam a dizer, vai haver um dia, depois veio o templo, né? Obviamente o templo substituiu o tabernáculo, mas Deus fala, vai haver um dia que esse tabernáculo não será feito por mãos humanas, que esse tabernáculo é um tabernáculo feito por Deus, que vocês serão as pedras do edifício e eu vou morar em vocês, vocês vão ser a minha casa. E Deus cumpriu isso. Quando nós lemos Atos capítulo 2, a descida do Pentecostes ali, ou do Espírito no Pentecostes, nós não temos somente um momento de carisma, de dons de línguas, não, meus irmãos, é o cumprimento das profecias de Joel, que o Espírito viria para habitar no tabernáculo do povo de Deus, nós mesmos, a casa do Senhor. Então quando Paulo, como judeu que era, lembra agora disso, no versículo 9 ele fala, vocês estão no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, Ele está dentro de vocês, e se Ele está dentro de vocês, é sinal que vocês são de Cristo. Ah, meus irmãos, que alegria saber que eu não tinha dinheiro para contratar esse homem para morar na minha casa, mas ele veio morar em mim, e ele não larga da gente não, meus irmãos, é um inquilino teimoso, viu? Eu estou falando sério. O reverendo Quaresma, quando ele pregou em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele falou sobre aquela doutrina, aquela tentativa do homem de abafar o Espírito. Lembra quando ele falou disso? Às vezes a gente tenta abafar o Espírito. Você pode até tentar abafar o Espírito, você pode tentar tocar ele para fora. Você pode falar, quer saber, Deus, deixa o seu filho pródigo um pouquinho,
Porque assim, eu sei que eu sou eleito, mas eu estou querendo curtir o mundão. Deixa eu curtir o mundão. Então fica o seguinte, não tem como, meus irmãos. Porque onde você vai, ele vai junto. Ele está dentro de você. Ele se move em você. O Espírito Santo se move, até com gemidos. Vai, completei. É, crente, eita coisa. Meus irmãos, é verdade, né? Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. E se o Espírito Santo está dentro de nós, tudo aquilo que a carne faria contra nós, o Espírito Santo agora faz a favor de nós para a edificação. Por exemplo, no versículo 5, olha o que ele diz na segunda metade. Mas os que se inclinam para o Espírito, agora, cogitam das coisas do Espírito. Quem tem o Espírito tem novas prioridades espirituais, porque ele tem a mente de Cristo, porque o Espírito Santo está aqui, ó, iluminando minha mente. Então agora eu cogito das coisas de Deus. Eu tenho um novo set de prioridades. Olha no versículo 6, ele diz agora que o pendor do Espírito, na segunda parte, dá para a vida e paz. Se antes eu vivia sob o tormento da morte e da condenação, agora eu tenho vida e eu tenho paz. Paz com Deus, paz interior, paz com os meus irmãos. Eu sou o povo da paz, porque o príncipe da paz fez o que ele prometeu que ia fazer. Se eu tenho o Espírito, no versículo 11 ele diz algo maravilhoso. Eu vou pegar do versículo 10, olha só, meus irmãos. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Meus irmãos, Paulo está explicando que nós somos casa de Deus, mas, e no nosso coração Cristo mora em nós, mas esse corpo nosso, como ele fala no capítulo 7, é um corpo que está quebrado. A realidade presente está quebrada pela morte, é um corpo que é manchado pelo pecado, é inclinado para coisas que não são as coisas que agradam a Deus, que dão prazer em Deus. Mas ele fala algo maravilhoso. Se você está em Cristo, o seu corpo, versículo 10, o seu corpo na verdade está morto, está ruim ainda. Mas o Espírito é vida por causa da justiça, e aqui vem uma esperança maravilhosa. Meus irmãos, se você está em Cristo, apesar do seu corpo estar morto, a verdade é que o mesmo Espírito, presta atenção, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e todo mundo lembra desse evento, porque é o evento mais importante do universo, foi o dia que Jesus ressuscitou dos mortos. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele ressuscitará vocês. E você não vai ficar com essa lataria velha para o resto da sua vida. Você terá a esperança de um corpo ressurreto. Meus irmãos, que maravilhosa alegria. Que maravilhosa alegria. Saber que agora tudo mudou. E eu preciso que você nessa noite pense nisso, meu irmão. Tudo mudou por causa do que Cristo fez. Você já deve ter ouvido falar de um homem chamado Justino o Mártir. Justino o Mártir é um dos pais da igreja, um dos mais famosos, um teólogo do 2º século. Vale a pena você estudar um pouquinho sobre ele e sobre a vida dele. Antes de ele ser um teólogo, ele na sua juventude foi um homem que buscou a sabedoria suprema. Ele era motivado por essa ideia de encontrar o pináculo da sabedoria, aquilo que é o máximo, onde reside o significado da vida, o que faz daquilo um homem sábio. Essa era a perseguição dele como jovem. E ele foi atrás de muitos mestres. Numa das tentativas ele foi atrás de um estoico. Mas esse homem apenas lhe disse que a sua busca seria em vão, que ele não encontraria essa sabedoria. Depois ele encontrou um segundo filósofo, mas que eventualmente a ganância daquele homem por dinheiro extinguiu em Justino Mártir qualquer esperança de obter ajuda com aquele homem por causa da ganância, era um mercenário. Depois ele apelou para um terceiro, veja, igual aquele pessoal que fica pulando de religião em religião, ele apelou para um terceiro, mas esse terceiro exigia dele um conhecimento preliminar de música, astronomia e geometria.
para que então ele alcançasse a sabedoria. Meus irmãos, você já imaginou? Pensa numa alma sedenta de Deus, uma alma sedenta por perdão e paz ouvindo. Você não pode ter nada disso antes de você se formar na faculdade. Foi basicamente a resposta que ele ouviu naquele momento. No seu desamparo, Deus, graças a Deus, o amparou e começou a direcionar os seus passos. Ele recorreu a um seguidor de Platão, sob cuja orientação ele começou a ter alguma esperança de estar no caminho certo, mas não seria aquele homem, ainda que discípulo de Platão, que o ajudaria, seria um desconhecido qualquer, um velho, sem nome, que um belo dia vira para Justino Marte e lhe fala sobre Jesus. E imediatamente, aquela experiência sobrenatural lhe fez entender que a sua busca havia chegado ao fim. Ele disse imediatamente, naquele momento, Justino falou, uma chama se acendeu em minha alma. Era a chama do Espírito Santo dentro de mim. E ele diz que ele não se lembra se foram com palavras reais ou apenas no seu espírito, mas a sua alma cantava, tu, ó Cristo, és tudo o que eu quero, mais do que tudo, em ti eu me encontro. Meus irmãos, o biógrafo que eu li, que falou isso de Justino Marte, ele diz que o homem, quando encontra Cristo, é como aquele escultor que tinha uma catedral, uma réplica muito bonita, mas que não era notada pelas pessoas que passavam pela loja do artista, porque ela ficava num canto apagada. Uma réplica linda de uma catedral. Mas que um belo dia, aquele artista olhando para essa catedral, ele diz, está faltando alguma coisa aqui, está faltando luz. E ele decide pegar uma luzinha, e ele bota por dentro da catedral, e aquela luz que passa por dentro da catedral agora, ela vai passando pelos vitrais em miniatura dela, e traz uma luz para toda a sua loja, e todas as vezes que as pessoas agora entravam na loja dele, eles viam aquela catedral com a luz que brilhava em toda a loja, e perguntava, quanto custa essa catedral? E ele dizia, eu não posso vender essa catedral, porque essa catedral é o que traz luz para a minha loja. Meus irmãos, quando o Espírito Santo e o Espírito de Cristo entram na nossa alma, ela começa a brilhar, e isso começa a trazer luz para toda a nossa vida. A gente começa a ter esperança nessa ressurreição viva de Cristo, e a gente começa a mudar a nossa vida. A gente começa a ter esperança. Meus irmãos, esse texto de hoje é um texto sobre felicidade, meus irmãos. Porque todo mundo quer felicidade, até quem não crê em Deus, você perguntar, você quer ser feliz? Quero ser feliz. Todo mundo está feliz, a Xuxa falava. Todo mundo quer ser feliz, meus irmãos, todo mundo quer. Eu lembro quando o Will Smith fez aquele filme Em Busca da Felicidade, eu chorava, todo mundo quer ser feliz. Mas, meus irmãos, só é feliz verdadeiramente quem estava condenado e agora é livre. Quem não tinha luz e agora tem luz. Porque isso muda tudo. E eu quero terminar o meu sermão, meus irmãos, contando para vocês a definição de John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino. A definição dele do que é um homem verdadeiramente feliz. Eu vou terminar com isso. John Bunyan escreveu, o homem feliz nasceu na cidade da regeneração, na igreja do arrependimento para a vida. O homem feliz foi educado na escola da obediência. O homem feliz trabalha num emprego muito interessante, no ramo da diligência, e faz muitos serviços de abnegação. O homem feliz possui uma grande propriedade no país do contentamento cristão, e ele usa roupas simples da humildade. O homem feliz toma o café da manhã, todas as manhãs, o café da oração espiritual, e ele come dessa mesma refeição todas as noites antes de dormir. O homem feliz tem um alimento para comer que o mundo não conhece. O homem feliz tem a submissão ao evangelho do Deus verdadeiro em toda a sua conduta. O homem feliz coloca em ordem todos os seus afetos. O homem feliz tem a sã paz em sua consciência. O homem feliz tem um amor que o santifica na sua alma. O homem feliz tem a verdadeira
divindade vibrando em seu peito. O homem feliz tem verdadeira humildade em seu coração. O homem feliz tem o jugo do Redentor sobre o seu pescoço. O homem feliz tem um mundo debaixo dos seus pés e uma coroa de glória sobre a sua cabeça. Para conseguir isso, o homem feliz ora com fervor, trabalha abundantemente, redime o seu tempo, guarda os seus sentidos, ama Cristo e anseia pela glória. Eu não conseguiria dizer melhor do que isso, meus irmãos. Eu espero que você se alegre muito com Romanos 8, que começa hoje. Mas que você use também todos os outros 1185 capítulos da Bíblia para te alegrar o coração. Porque toda a palavra de Deus é para a nossa felicidade. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós nos alegramos nessa noite, porque agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, se nós ficarmos somente com isso do nosso sermão de hoje, já valeu a pena, Senhor. Porque nós somos tão felizes, porque obtemos de Ti a libertação dos nossos pecados, estamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo decidiu morar dentro de nós. Nós somos casa do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos ser verdadeiramente felizes e viver na cidade da regeneração. Podemos ter todos esses frutos do Espírito, porque agora nós não somos mais o povo da carne, mas sim o povo da vida. O povo que não está debaixo da condenação da lei, mas o povo agora que tem a lei como maior prazer e como lâmpada para os nossos pés. Senhor, te agradecemos e pedimos, ó Senhor, dia após dia, nos faz regozijar nessas verdades celestiais. Em nome de Jesus. Amém.